De volta aqui com a nossa terceira aula do curso de Python para iniciantes. Na aula passada, a gente viu o conceito de variável, que são artifícios que a gente utiliza no nosso código para armazenar valores. Depois, a gente viu sobre a primeira estrutura de dados, as listas e as tuplas. As listas, juntamente com os dicionários que eu vou mostrar agora, são as estruturas mais utilizadas no Python. Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento delas para a gente desenvolver de forma adequada nosso código. Então, vamos lá, então. Vou criar aqui um dicionário, vou chamar ele de notas. A característica do dicionário é que ele abre e fecha com chaves, e a gente tem o que a gente chama de par chave-valor. Então, primeiro a gente digita a nossa chave, no caso aqui português, e o número 8. Então, a nossa chave seria português, dois pontos, o número 8 seria o nosso valor. Então, a nota 8 para a matéria de português, por exemplo. Eu vou digitar aqui também uma nova chave em inglês e vou atribuir essa chave a nota 7.4. Matemática, vou colocar aqui 9. Então, a gente tem um dicionário aí de notas. Exibindo aqui. Pronto, a gente já construiu o nosso dicionário. Vou criar também um dicionário pessoa. Vai ter como chave nome. Vou colocar aqui um valor João. Vou colocar também outra idade, 25 anos, e profissão, pintor. Exibir aqui, pessoa. Então, a gente tem aí outro dicionário. Então, o dicionário é isso. É uma estrutura de dados que a gente utiliza de um par chave-valor. O chave do lado esquerdo, dois pontos, o valor relacionado àquela chave. Para exemplificar, vou criar mais um aqui, times. Abre e fecha chaves. Vou colocar a chave 1, Flamengo. 2, São Paulo. 3, Grêmio. Exibindo aqui. Você pode ver que a chave não necessariamente precisa ser uma string, né? Pode ser um número inteiro, por exemplo, como eu criei aqui no dicionário times. Selecionando elementos, como é que a gente faz para selecionar os elementos no nosso dicionário? Então, a gente vai digitar o nome do dicionário, né, no caso notas, entre colchetes, semelhante à nossa lista, a gente vai passar a nossa chave, por exemplo, inglês. Então, aqui executando essa linha, a gente tem o valor relacionado àquela chave, 7.4. A forma de selecionar é parecido com lista, né? Mas na lista lá você viu que a gente utilizava somente os números, né? Que seriam os índices da nossa lista. E aqui no dicionário a gente utiliza a nossa chave que a gente usou na hora ali de criar o dicionário. Então a gente, por exemplo, posso fazer outra consulta aqui, por exemplo. Matemática. Rodando aqui, então ele dá a nota de matemática ali. Pessoa, vamos pesquisar aqui nome. Então, da mesma forma, pesquisando o nome, a gente tem João. Times, se eu passar o valor 0, por exemplo, ele não vai achar. Por quê? Porque a gente definiu ali em cima os valores para chaves 1, 2 e 3, né? Então, se eu passar aqui 1, por exemplo, aí ele retorna o valor Flamengo, 2, assim por diante. Eu vou falar também como alterar os elementos do dicionário. Então, vamos pegar o dicionário notas. Matemática. Agora eu quero que a nota de matemática seja igual a 10. Simplesmente, igualzinho na lista, a gente passa o novo valor que a gente quer. Então, agora o dicionário nota já está com o valor atualizado. Você vê que era 9 e agora já está 10 a nota.
Da mesma forma, times, posso pegar aqui a chave 2 e colocar outro valor. Então, agora a gente tem Flamengo, Palmeiras e Grêmio. No lugar de São Paulo, a gente tem Palmeiras. E como é que a gente adiciona elementos ao dicionário? Simplesmente, a gente faz como se a gente fosse fazer uma pesquisa, mas a gente atribui uma chave que não existe. Então, aqui, por exemplo, vou colocar geografia. No dicionário que a gente criou, não tinha essa chave geografia, mas se eu fizer referência a ela e atribuir um valor, automaticamente essa chave ela é criada no dicionário. Então, agora a geografia já faz parte do nosso dicionário. Da mesma forma, times, se eu pegar um time 85, por exemplo, colocar Vasco, aí quando a gente rodar aqui, nosso dicionário vai ser adicionado o valor 85 Vasco, par chave valor. Abrindo uma nova seção aqui agora, if e else. São estruturas de controle de fluxo. Então, vou atribuir aqui duas variáveis, x e y. X eu vou atribuir o valor 1, y vou atribuir o valor 5. E vou começar a lidar com operadores lógicos. Então, primeira coisa, eu vou fazer um teste, x igual a 1. Você vê que na célula de cima a gente usa o operador igual uma vez, que ele na verdade está fazendo uma atribuição. O que está do lado direito, aquele valor vai ser atribuído à variável que está do lado esquerdo. Quando a gente usa dois iguais, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está perguntando para o interpretador da linguagem se o valor de x é igual a 1. Então, a gente vai ter um resultado, vou rodar aqui. Nesse caso foi verdadeiro, porque o valor de x era igual a 1 da célula anterior. Eu posso perguntar, por exemplo, x é igual a 2, aí ele dá o valor falso. X menor é igual a 0. X menor do que 0, deu o valor falso. X maior é igual a 0, deu verdadeiro. E posso fazer também um teste lógico, se x é diferente de 0. Para isso eu utilizo o exclamação igual. No nosso caso deu verdadeiro, que o x é igual a 1. Posso utilizar também mais de um teste na mesma linha. Por exemplo, agora eu coloquei entre parênteses x maior do que 0 e vou utilizar o operador AND para testar também se y é menor do que 2, ou seja, esse resultado vai ser verdadeiro se x for maior do que 0 e y for menor do que 2. Rodando aqui, deu falso, porque o y ele é igual a 5. Eu posso fazer o teste também, fazer um x maior do que 0 ou y menor do que 2. Aí, no caso, se x for maior do que 0 ou y menor do que 2, qualquer um dos dois, esse valor vai ser verdadeiro. Então, rodando aqui, deu verdadeiro por causa do x. E tem uma coisa interessante também, específica do Python, ele tem a indentação obrigatória. Eu vou gerar um código aqui e vou mostrar para vocês o que isso significa. Fazer aqui então x igual a 5. Então, if x maior do que 0, print x é maior do que 0. Ou seja, eu vou testar se o x é maior do que 0. Se for maior do que 0, eu vou escrever na tela essa mensagem, x é maior do que 0. Se não, eu vou escrever x é menor ou igual a 0. Certo? Rodando aqui, como x é igual a 5, apareceu a mensagem x é maior do que 0. Ele executou o print de cima. Se eu fizer aqui x igual a menos 5, aí ele executa o print de baixo. Né? X é menor ou igual a 0. Fazendo x igual a 0, aí ele executa também o print de baixo. Agora, se eu escrever, por exemplo, o print, oi,
Vou rodar para ver o que acontece. Deu mensagem de erro. E o erro aqui foi qual? É que o print ele não estava perfeitamente alinhado com o print de cima. O Python ele tem uma característica de que os blocos de texto, os blocos de código, eles são delimitados pela indentação. Outras linguagens, por exemplo, utilizam chaves. Aqui o Python não utiliza. Ele tem uma forma de escrever mais compacta, mas ele exige, por outro lado, essa indentação. Então, como que eu coloquei o print não perfeitamente alinhado com o de cima, ele não entendeu essa estrutura, ele deu esse erro aqui de indentação. Então, você tem que se atentar para isso. Então, aqui, por exemplo, tinha um espaço e aqui 2 espaços. Então, por isso que deu esse erro. Voltar aqui no 5 e rodar novamente. Ok. Então, vou copiar esse código aqui. Vou escrever aqui embaixo. Agora, entre o if e o else, eu vou colocar um elif. X igual a 0. Vou dar um print. X é 0. Tirar aqui, deixar só o menor. Então é isso. Então, primeiro ele testa se o x é igual a 0 com if. Se for, ele printa x é maior do que 0. Se não for maior do que 0, ele testa se é igual a 0 e printa o do meio ali, x é 0. Se não, aí ele printa o último, que x é menor. Então, substitui aqui por 0, aí ele printa o do meio. Menos 5, ele printa o de baixo. Então, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Muito obrigado por acompanhar o curso até agora e a gente se vê na próxima aula.